Falava aqui, enquanto o Fábio estava falando ali com o Cícero, eu virei até para o Marra e falei, que elenco, né? Ah, sim. Impressionante. Quantidade de zagueiros. Impressionante. Hoje o Flamengo entrou com 4 titulares, mas um elenco muito poderoso. E o Flamengo rendeu muito bem pelo lado do campo, como a gente falou. Não só com os pontos, mas os laterais também vindo para ultrapassagem. Um Cebolinha, que eu acho que é um cara que pode elevar ainda mais o Flamengo se ele estiver saudável, bem fisicamente. Ele é um cara que tem potencial até de brigar por titularidade. Mas acho que foi até uma das melhores partidas do Cebolinha com a camisa do Flamengo. Gostei do que eu vi. Rapaz! Vocês viram aí o companheiro Fernando Campos rasgando elogios pro Flamengo? Não foi diferente a postura do Djalma, do Mário Marra, do Abel, grande repórter, né, da Rede Globo durante muito tempo. Tá muito bacana o debate. Então se inscreva no canal, meu querido. É muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo, continuar trazendo cobertura direto do estádio, trazendo react. Dá aquela força, botão aqui embaixo, não tem segredo. Inscrever-se, clica aí, se inscreva, aciona o sino e amassa o like, que é muito importante. Deixa o teu comentário aí também, tá? Falaram de Real Madrid, a torcida do Flamengo gritou, Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai... Pois é, falaram de Real Madrid também, tá bem bacana o debate. E aí, vai vencer o Palmeiras? Vai vencer o Real Madrid no Mundial? Tem a CM, tem que tomar cuidado com a CM, que tá sempre por aí, né? Vamos ver o debate aqui então, que tá muito bacana. Beleza, meu querido? Então vambora. De Pedro, de Gabigol, de Fabrício Bruno. Gol pra tudo que é lado, Fernando Campos. Boa noite. Muito boa noite, Abel, Marra, prazer estar aqui, o Djalminha também, grande craque. Pois é, rodada, né, movimentada, pênaltis, né, VAR trabalhando, gols no Maracanã, ótimo público, né, Gabigol e Pedro marcando, brilhando, Matheus França muito bem no primeiro tempo, o Vitor Pereira deu uma rodada, né, no elenco, né, e um Flamengo que convenceu, pegou um adversário mais fraco, um adversário frágil que é o Nova Iguaçu, e fez o que se espera de uma equipe da potência do Flamengo, né? Um jogo sem correr nenhum tipo de risco, né? O Santos praticamente não trabalhou, controle absoluto, a criação funcionando. Gostei muito do jogo do Mateuzinho pelo lado direito, dando assistência, ele que faz essa jogada aí pro gol do Pedro. E aí tem, me perdoa aqui a interrupção, aí tem uma disputa, né? Tem. No Mateuzinho tem uma disputa. Eu acho que o Varela não é uma unanimidade, né? O Rodinei era uma unanimidade na última temporada por tudo que ele jogou. E agora tem uma disputa maior, né? O Mateuzinho conseguiu ir muito bem nessa partida, assim como o Felipe Luiz, né? Voltando bem pelo lado esquerdo, mas esse é unanimidade, todo mundo já conhece o que ele pode fazer. Acho que de ponto positivo uma melhora física do Flamengo. O Vitor Pereira já pensando muito lá na frente, principalmente no jogo da próxima semana contra o Palmeiras, conseguiu rodar, né, o elenco, né, dosando alguns jogadores. O Gerson jogando no primeiro tempo, depois descansa no segundo tempo, mesmo com o Matheus França, dando oportunidade para Arrascaeta, para Everton Ribeiro, né, o Pedro com sequência, o Gabigol entrando muito bem. Então, assim, jogou bem, mostrou uma melhora física e já dá para ver alguns pontos interessantes desse Flamengo na versão Vitor Pereira. Um jogo muito forte pelo lado do campo. O Flamengo funcionou muito bem pelo lado do campo. O Cebolinha, que gera expectativa, né, vindo da esquerda para dentro, né, desequilibrando, fez um bom jogo também. Gostei do que eu vi, viu, Abel? Você está falando pelo lado do campo, gol que sai dos pés do Mateuzinho, sim. Do outro lado Felipe Luiz, ou o cruzamento do Everton Cebolinha no gol. Exato. Né? Tivemos 3 gols de cabeça, se eu não estiver enganado. 3 gols de cabeça. Fabrício Bruno, Pedro e Gabigol, obviamente vindo de cruzamentos pela lateral. Djalminha, bem-vindo, como sempre, ao nosso Sport Center. Boa noite, amigo. E a sua visão dessa goleada do Flamengo depois daquele 0-0, né? Com algumas cornetas ali depois do 0-0 com o Madureira. Hoje os gols saíram, Djalma. Boa noite. Boa noite, Abel. Boa noite, Marra. Boa noite, Fernando. Realmente o Flamengo hoje fez uma boa atuação, né? Desde o início do jogo, comandando uma equipe muito superior à do Nova Iguaçu. Mas o Vitor, hoje, ele modificou um pouco, não só os nomes, mas também o esquema, né? Ele atuou com os 2 extremos, né, abertos e, assim, no final deu muito resultado isso, porque o Flamengo conseguiu os gols, praticamente todos eles pelos lados do campo, a assistência do Mateuzinho, assistência do Everton, do Cebolinha. E no segundo tempo, já com um jogador a mais, né, no finalzinho ali do primeiro tempo,
foi expulso o jogador do Nova Iguaçu. Aí as coisas ficaram mais fáceis e aí o Flamengo entra com Gabigol, entra Arrascaeta, entra Everton Ribeiro e a equipe ficou mais forte ainda. Gabigol aí marcando 2 gols, Pedro também. E assim, uma bela atuação, mas é lógico que com um a mais e a superioridade do Flamengo é muito grande. O que valeu, eu acho que valeu para dar ritmo. O time já mostrou hoje estar bem melhor na parte física, né? O Pedro, por exemplo, jogou hoje o tempo inteiro. Mateuzinho muito bem, que acho que tem grandes possibilidades de conquistar essa vaga de titular. Então, Matheus França jogou um tempo só, mas também foi muito bem. Enfim, Flamengo colocou praticamente todo mundo para jogar, mas o que mais assim, me chamou a atenção foi o Vitor Pereira não mudar só os jogadores no início do jogo. Ele mudou o esquema, que ele gosta muito de jogar com esses 2 extremos, mas que com a formação oficial, digamos assim, o time titular, fica difícil para ele fazer isso. É óbvio que tudo isso faz parte da preparação, né, do Flamengo para o Mundial, para a Supercopa, não querendo tirar a importância que o campeonato estadual tem, mas é óbvio que os grandes objetivos do Flamengo são, no momento, a Supercopa e o Mundial, que já começa em fevereiro. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar o caminho do Flamengo, que já está chegando a hora do Mundial, né? E no fim de semana que vem, no sábado que vem, já tem a Supercopa contra o Palmeiras. Então, 0-0 com o Madureira. Hoje, esse 5-0. Tudo isso faz parte da preparação? Você vê assim, sim, Mário Marra? E acho que o ponto é afastar qualquer tipo de chatice nesse início. Porque, sim, o 0-0 contra o Madureira. Cara, tá começando a temporada, os jogadores estão ali, o Madureira jogou para se defender. Mas se tivesse feito um golzinho, ninguém ia falar muita coisa. E eu já sou contra falar alguma coisa, mesmo no 0-0, exatamente por causa disso tudo, né? É um início de temporada. Aí, quando vira a página e no próximo jogo você faz um 5-0, Abel, acabou, sabe assim, é paz para trabalhar, tranquilidade para testar jogadores, para dar minutos para jogadores, é muito importante isso. Quando eu falei de Mateuzinho, quando o Donan estava falando, Fernando Campos, né? Donan, você que sabe. Quando o Donan estava falando de... Fernando Campos, também chamado carinhosamente de Donan, pronto. Sobre Varela e Mateuzinho, sim, porque aí pode estar uma disputa. Sim. O Flamengo não é o elenco do Flamengo, você pode ter muitas disputas, porque tem muito jogador bom. Mas você sabe que dificilmente, pelo pouco tempo que tem para as grandes disputas do ano, o Vitor Pereira vai arrumar muita, assim... Não, ele vai manter mais ou menos o que tem aí, porque daqui a pouco tem Palmeiras, daqui a pouco tem um Mundial, então espera um pouquinho. Depois, com o passar do tempo, ele vai avaliando mais. Mas na direita tem uma disputa. Eu cheguei a pensar no início da temporada que na zaga também. E hoje até o Fabrício Bruno foi lá e fez um gol. Mas não sei se vai ter, sabe? Pablo na área. Vamos lá, daqui a pouco você continua, Mário Marra, porque Pablo já fala lá na zona mista. Para disputar todos os campeonatos. Ô Pablo, estamos ao vivo aqui na ESPN. Queria que você falasse, já projetando o jogo contra o Palmeiras, é claro, a vitória hoje foi importante, mas a grande importância para a torcida rubro-negra é o primeiro título que vai ser disputado lá em Brasília contra o Palmeiras. Palmeiras sem o Scarpa, sem Danilo e o Flamengo reforçado com o Gerson. Queria que você falasse da importância desse jogo, o adversário um pouco desfalcado, né, esse ano, e como está sendo esse início de trabalho com o novo treinador, o Vitor Pereira. Não tem como não falar do jogo contra o Palmeiras, né? Vocês frisam muito isso é normal. Mas vai ser um jogo muito difícil, como todos os anos foi Flamengo e Palmeiras. Duas equipes muito qualificadas, sempre buscando os títulos. Mas estamos nos preparando muito para esse jogo. Sabemos das nossas qualidades, das nossas dificuldades. Estamos trabalhando muito para que conseguimos fazer um grande jogo na final. Mas terça-feira ainda temos mais um jogo para a gente se preparar. E depois desse jogo a gente vamos pensar 100% no Palmeiras. Pesa muito esses desfalques que o Palmeiras está tendo, você deve estar acompanhando. Scarpa era o grande jogador do Palmeiras, talvez foi o melhor jogador do brasileiro, né? E o Danilo, jogador que já com potencial de seleção brasileira, enquanto que o Flamengo está mais forte ainda com o Gerson. O Palmeiras sempre vai ser uma equipe com muita qualidade, com certeza vai
seu treinador vai conseguir colocar em prática o seu futebol, o que ele pensa como equipe. E a gente tem que se preparar, a gente tem que pensar somente no Flamengo, a forma como a gente tem que jogar. E independente se o Palmeiras está com suas dificuldades de montar seu elenco agora ou não. A última pergunta minha, como é que está sendo esse início de trabalho com o Vitor Pereira? O que de diferente ele tem em relação aos outros treinadores que vocês trabalharam? Sendo muito gratificante, é um cara que tem uma noção muito positiva de campo, tem demonstrado isso já nesses primeiros jogos. É claro que é só o começo de um ano, sei lá quantos jogos, 80 jogos no ano. Então está sendo muito positivo, todos nós estamos entendendo a sua forma de pensar do futebol e estamos tentando botar tudo em prática. Pablo, eu queria que você falasse também um pouco dessa parceria com o Fabrício, né? Porque na temporada passada as coisas foram se construindo no meio do caminho, quando o Flamengo formou 2 times ali para jogar campeonatos diferentes. Agora parte todo mundo em pé de igualdade, é uma dupla que cada vez mais tem sintonia. O Fabrício começou a temporada como um artilheiro também. Queria que você falasse dessa disputa. Ainda tem o Rodrigo, que ainda não jogou. Pô, deixa um golzinho para mim, o Fabrício, né, velho? Cara, a gente tem uma amizade muito positiva ali, né? É até difícil de ter isso no futebol, porque a gente disputa posições, né? Eu, o Fabrício, o Léo, o Davi, o Rodrigo Caio. Mas tem sido muito gratificante ter todos eles em alto nível, faz com que todos nós tenhamos sempre esteja ligado, né? Porque uma brecha que dá ali, um pode chegar e tomar conta. Mas eu e o Fabrício jogamos muitos jogos juntos ano passado, devido a essa mescla de duas equipes no Campeonato Brasileiro. E a gente se entende muito bem. Um sabe como joga dentro do campo, então fica mais fácil. E agora eu só espero que ele dê uma oportunidade para mim cabecear umas bolas também, que tá difícil. Valeu. Obrigado. Então, terminada a entrevista aqui. Pode falar, Cícero. Abel, só para confirmar, com vocês, estou aqui em uma posição bem complicada, mas tudo bem. Só para dizer que o Flamengo tem um jogo terça-feira que vai jogar com um time todo de garotos contra o Bangu lá em Volta Redonda, né? Pelo Campeonato Carioca, o 5º jogo. O Flamengo é o líder isolado do campeonato, 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. E viaja sexta-feira para Brasília, onde aí sim vai decidir esse primeiro título, a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. A gente já abordou aí os detalhes todos com o Pablo, né? É só o que o Flamengo vai pensar essa semana, é no Palmeiras. Voltamos com você. Abel, um abraço a você, aos companheiros e ao Fã de Esporte. Boa noite, um abraço e obrigado ao Cícero Melo, conosco aqui no Sport Center e participando ali da entrevista com o zagueiro Pablo, né? O Pablo, o Fabrício e o Bruno começaram hoje esse jogo diante do Nova Iguaçu. Léo Pereira e Davi Luiz no banco. Léo Pereira entrou depois no lugar do Fabrício e Bruno. Tudo isso faz parte desse elenco recheado que tem o Flamengo. E você continua, o que você estava dizendo era sobre isso, não era? Exatamente na zaga, porque a minha sensação é que o Fabrício Bruno está furando a fila. Só que o Léo Pereira também bom, isso porque o Davi Luiz é titular, né? Claro. Só que, não sei, é apenas uma sensação. Porque acho que o Léo Pereira passa confiança também quando joga. E em relação ao Pablo e o Rodrigo Caio, sim, o Rodrigo Caio é óbvio, né? Ele perdeu espaço. E eu falava aqui, enquanto o Pablo estava falando ali com o Cícero, eu virei até pro Mar e falei, que elenco, né? Ah, sim. Impressionante. Quantidade de zagueiros. Impressionante. Hoje o Flamengo entrou com 4 titulares, mas um elenco muito poderoso. Acho muito interessante algo que o Djalminha trouxe. No ano passado a gente tinha um Flamengo muito forte no jogo por dentro. O Vitor Pereira gosta em vários momentos de jogar com 2 pontas e ele utilizou essa forma e o Flamengo rendeu muito bem pelo lado do campo, como a gente falou. Não só com os pontas, mas os laterais também vindo para ultrapassagem. Um Cebolinha, que eu acho que é um cara que pode elevar ainda mais o Flamengo se ele estiver saudável, bem fisicamente. Ele é um cara que tem potencial até de brigar por titularidade, mas a hora de testar é no estadual. A hora de você rodar o elenco, de observar outros jogadores, de observar outros modelos de jogo, é no estadual. E ele está fazendo isso. Acho que ele conseguiu fazer tudo isso hoje. Conseguiu dosar na parte física, conseguiu observar outros jogadores. Gostei muito, por exemplo, do Matheus França no primeiro tempo. Completamente participativo, influente, como um camisa 10, porque ele entrou ali com 4-2-3-1. E ele foi um cara um garoto que jogou muito bem no primeiro tempo. Aproveitou essa oportunidade. E também o repertório tático.
Hoje, com o Vitor Pereira, eu acho que o Flamengo ele vai ter mais desse repertório tático em 2023. Ele tem outras alternativas, até pelo elenco poderoso que tem. Hoje ele veio com 4-2-3-1 com 2 pontas. Pode ser que o time ideal ainda não tenha isso, acho que não. Ele ainda vai trabalhar com Gabigol e Pedro como titulares, pensando no jogo da próxima semana contra o Palmeiras. Como você viu a atuação dos pontas? Eu achei o Cebolinha... Marinho e Cebolinha? Marinho achei abaixo. Ele até participa bem em uma jogada ali pela direita, mas ainda não é aquele Marinho que a gente viu que encantou com a camisa do Santos e com a camisa do Vitória. Acho que ele é um jogador que ainda oscila muito, toma decisão errada. O Cebolinha é melhor fisicamente e um cara muito mais participativo, muito mais perigoso. Vindo da esquerda para dentro, deu assistência, chegando para bater no gol. Acho que foi até uma das melhores partidas do Cebolinha com a camisa do Flamengo. Gostei do que eu vi. O Marinho, coitado, ele já teve que jogar de diversas posições, né? Inclusive, no último meio de semana teve isso, e eu também, não é questão de passar pano ou não, é entender que, assim, o Vitor Pereira não podia contar com o Felipe Luiz no jogo contra o Madureira, e acaba com o Marinho foi deslocado depois da substituição do Ayrton Lucas. Mas me parece o Cebolinha menos desinibido no momento, viu, Abel? Eu acho que ele tem... que o Marinho ele é muito forte em uma jogada, que é uma jogada característica dele, que ele até colocou o nome, né? É aquela rolada para o lado para bater com a perna esquerda e soltar o famoso mini míssil aleatório. E ele acaba que assim, ele procura esse tipo de jogada. E ele tá certo, porque a jogada é boa mesmo, dá resultado. O Cebolinha, ele se apresenta um pouco mais, ele sai da beirada do campo para vir para dentro, mas não só para bater, mas para esperar a passagem de laterais, tudo, ele abre um espaço, é diferente. E ele, me parece, também, nesse momento, estar melhor. Mas eu acho que o Cebolinha é um jogador mais imprevisível. A gente viu um nível mais constante até do Cebolinha em futebol brasileiro, na época do Grêmio, inclusive em seleção brasileira, né? Foi destaque em Copa América. E é um jogador que, se tiver bem fisicamente, ele pode elevar muito essa rotação do ataque do Flamengo e pode deixar esse Flamengo mais vertical. Eu vejo o Cebolinha com mais confiança. Além da melhora física, ele está com mais confiança para esse duelo com o defensor. Ele vai para cima, tenta desmontar a defesa, é muito habilidoso. E hoje eu acho que ele convenceu. O Marinho, com a bola, a gente viu os números, oscilou muito, mas a gente também tem que ser justo. Essa movimentação do ponta canhoto que joga pela direita, quando puxa para dentro, isso facilitou, né, a vida do Mateuzinho. Porque ele faz esse movimento de puxar para dentro e abre o corredor para o Mateuzinho ir até a linha de fundo e conseguir apoiar bem, como a gente viu hoje. E com o Marinho, Cebolinha e todo o seu elenco, né? O Flamengo tem esse jogo importante, Djalma, no sábado, a Supercopa contra o Palmeiras, como disse o Cícero Melo. Tem a partida contra o Bangu na terça-feira pelo Campeonato Estadual, muito provavelmente, ou certamente, com o time de garotos. E sábado a primeira grande decisão, que muita gente, Djalma, às vezes comenta assim: ah, mas é um jogo só, quem perder também não vai acabar o ano. E quem faz esse comentário tem muita razão. Quem perder a Supercopa não vai morrer, não vai acabar o ano. Mas a rivalidade dos últimos anos, a importância de um troféu, a corneta em cima de quem perde, tudo isso faz o jogo crescer. Ou estou errado, Djalma? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que hoje nós podemos falar que são as duas equipes mais potentes do Brasil, né? Não só no lado financeiro, mas no lado esportivo, e também se criou essa rivalidade, né? E para o torcedor, ele não quer saber se é início de temporada, se os jogadores ainda não estão na plenitude da forma, se ainda não estão 100% fisicamente. Ele vai querer o título, e sem dúvida alguma essa rivalidade engrandece muito esse jogo, porque eu acredito até que se fosse outras equipes jogando, não teria tanta expectativa num jogo, que na verdade é um troféu, mas é um jogo só, né? É um jogo, campeão brasileiro com campeão da Copa do Brasil, mas se fosse de repente um outro jogo que não tivesse envolvido Flamengo e Palmeiras, as duas potências do Brasil, não seria tão atrativo como esse jogo, todo mundo falando desse jogo. Mas eu acho que para as duas equipes que são muito estruturadas, muito organizadas, mesmo perdendo o título, vamos dizer assim, eu acho que não vai influenciar
negativamente para o decorrer do trabalho. Lógico que o Mundial de Clubes já é um campeonato que você já tem 2 partidas, é bem maior a repercussão, o valor do título. Aí sim já é um campeonato, até porque é mais difícil para o Flamengo, mas esse primeiro campeonato, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, não vejo essas equipes abaladas ou se desestruturando por perder esse título. Já já a gente vai falar mais do Mundial, porque tem musiquinha da torcida do Flamengo citando o Real Madrid. A gente vai mostrar já já. Antes tem o Everton Cebolinha falando também um pouco mais desse momento do Flamengo e do confronto diante do Palmeiras no fim de semana que vem. Como é que vocês estão projetando essa semana decisiva, a torcida esperando muito a disputa do primeiro título da temporada contra o Palmeiras, lá em Brasília? O Palmeiras, enquanto o Flamengo se reforçou, trouxe o Gerson, está se reforçando, o Palmeiras, ao contrário, perdeu jogadores importantes como o Scarpa e o Danilo. Como é que você projeta esse jogo e o que ele representa esse título para o Flamengo? A gente sabe da importância do jogo e da dificuldade também, né? O Palmeiras tem equipe muito qualificada, perderam 2 grandes jogadores que fazem muita diferença, principalmente nessa temporada passada, né? Foram 2 jogadores muito importantes. A gente espera que até lá eles não contratem ninguém, né? Mas a gente sabe da dificuldade do jogo, a gente tá se preparando bem para que chegar lá possa trazer esse título aqui pro Rio. Como é que está sendo esses primeiros momentos de trabalho com o Vitor Pereira? Sempre que muda um treinador, muda também o modo de trabalhar, o modo de agir. O que está sendo de proveitoso para vocês trabalhar com ele? A gente tem procurado, como eu falei, entender, né, o modo dele de trabalhar nos treinamentos, nos jogos, né, a maneira com qual ele escala a equipe, o jeito tático que ele gosta que a gente jogue, né. É muito difícil sempre que troca um treinador, porque a gente já está acostumado com o estilo de jogo do nosso treinador antigo, Dorival, mas a gente tem assimilado muito bem, né, tem sido bem rápido e ele tem facilitado junto com a sua comissão técnica para que a gente possa estar bem em sintonia. Pode rodar aí, vamos acompanhar. Vambora. Tá vendo que faz uma goleada, Mário Mar? A torcida tá empolgada, é o papel dela. Tá no direito. Tem 2 coisas aí. Tem uma que, assim, do torcedor a gente não pode tirar isso, né? Tá completamente liberado cantar, vibrar, empurrar, tirar onda. Tá perfeitamente liberado. Só que tá falando isso para os jogadores que estão ouvindo lá embaixo. E eu não tenho nada contra isso também, não. Porque os caras têm... É óbvio que eles querem ganhar o Mundial. Mas eles têm que entender quem eles estão representando. Sim. Eles têm que entender o tempo inteiro quem eles estão representando. E é o torcedor que está na arquibancada que eles estão representando. Você lembra que cantaram no vestiário? Braz. Sim. Logo depois. O Braz puxou no vestiário. No título em Guayaquil. No calor, na alegria, na emoção do título. Você lembra o que o Davi Luiz fez, né? Calma. Fazendo vídeo. Mas falando sério, assim, eu acho que faz parte, é o lado do torcedor e o torcedor do Flamengo, ele tem um estilo que é um estilo muito confiante. Faz parte. O torcedor do Flamengo, ele vai para o estádio, se ele for enfrentar o Manchester City, Pep Guardiola, ele vai confiante que vai vencer. É característica. Por exemplo, em alguns momentos você vê o torcedor do Botafogo, um torcedor um pouco mais... não tem tanta confiança assim, às vezes está... né, um pouco time um pé ajuda. Atrás. O time, o momento, o elenco atuais Sim. Ajudam, né? Sim. Acho que permite o sonho. Permite o sonho, mas é um nível de competitividade superior ao que o Flamengo está acostumado no futebol brasileiro, ainda mais em um contexto estadual. Óbvio que o torcedor sabe disso. E acho até que para chegar até o Real Madrid, numa possível final do Mundial, a gente tem que passar por um Al Hilal que é superior ao de 2019, que já deu muito trabalho em 2019. Um time do Flamengo que era muito encaixado com o Jorge Jesus e é um time que tem um elenco hoje superior. Ou o time da casa, que foi formado pelo Regragui, que foi sensação na Copa do Mundo com a seleção marroquina. Djalma,
Como que você vê, não só o entusiasmo da torcida, mas um Flamengo pronto, preparado para essa disputa, ou ainda tendo que assimilar as ideias de um técnico que acabou de chegar? Abel, eu vejo com muita positividade. Eu acho que é ótimo esse otimismo do torcedor, transmite a confiança que ele está no time, né? Passa isso para os jogadores. Eu acho que assim, essa disputa do Mundial, eu vejo o torcedor muito mais confiante do que aquela contra o Liverpool. Apesar de ser o Real Madrid, ou seja, eles estão cantando que o Real Madrid pode esperar que a hora vai chegar. Então, assim, eu acho que é legal essa mensagem pro atleta, porque mostra que o seu torcedor está confiando em você. Então, você, além de, óbvio, os jogadores quererem ganhar esse título, ele aumenta a responsabilidade, né? Porque o torcedor realmente quer muito esse título. Então, eu vejo como positivo, eu vejo como apoio e não vejo de maneira alguma como querendo diminuir o Real Madrid de alguma maneira. Eu não vejo isso, eu vejo pelo contrário, que está confiando na sua equipe, que realmente vive um momento excelente, mas sempre lembrar para o torcedor, futebol, a gente tem que ter precaução, né? O primeiro jogo não é contra o Real Madrid, então tem que passar o primeiro jogo para que possa depois enfrentar o Real Madrid, caso o Real Madrid também passe, né? E é óbvio que o torcedor do Flamengo, ele fica de olho mais do que já ficaria normalmente em tudo o que está acontecendo no Real Madrid. O Real Madrid foi jogar na Arábia Saudita e levou a pancada do Barcelona. Ótimo! É que nem o Cebolinha falando do Palmeiras. Tomara que não contratem ninguém, que fiquem ali sentindo falta do Danilo. E o torcedor do Flamengo é natural. Tomara que o Real Madrid continue em baixa. A gente sabe que de uma hora para outra, né, eles podem voar de novo. Todo aquele elenco do Real Madrid também é brincadeira. Sabe o que foi interessante? Eu estava comentando o jogo nesse meio de semana da Copa do Rei, Vila Real e Real Madrid. E o primeiro tempo foi um amasso do Vila Real. Abriu 2-0. Aí a gente já via na hashtag torcedor do Flamengo confiante. Resultado, segundo tempo o Real Madrid virou para 3-2. Achou a bola da galera? Não, aí você já fica, né? É óbvio que o torcedor respeita o Real Madrid, sabe que o Real Madrid é favorito nesse confronto. Eu acho que é o caminho do torcedor que é confiante. O torcedor do Flamengo é confiante por natureza e o time é muito bom. Você tem um novo trabalho sendo iniciado, novas ideias com o Vitor Pereira. Leva tempo para você ter a sua melhor versão. Mas é um elenco vitorioso e é um elenco muito talentoso, né? Acho que permite o sonho, com respeito, contanto, né, que isso o Marra falou, isso não pode passar para o campo. Não, mas eu não vai passar. Não acho que passa. Também acho que não. Os jogadores são experientes, são vividos. Sim. Muitos desses jogadores disputaram a final de Mundial já e lutam para vencer. Eles sabem. E o que eu acho legal é exatamente isso. O torcedor fala na arquibancada para um grupo de jogadores que já entendeu quem eles têm que representar. Não é um grupo de jogadores distantes, sem compromisso. Não. Esses caras, isso só alimenta. E alguns já disputaram a final do Mundial contra o Liverpool. Exatamente. E eu acho que só alimenta nos caras ainda mais a vontade de ganhar. Porque mantém sempre, tá ali falando, Real Madrid. Caramba, tá jogando contra o Madureira. Hoje é o Nova Iguaçu, Real Madrid. Rapaziada, eu acho que é isso aí, cara. O torcedor, ele tem que se ligar em torcer, entendeu? Em apoiar o time. O torcedor do Flamengo é um torcedor confiante. O time entrega confiança ao torcedor, entendeu? Meteu 5-0 hoje, é claro que o Real Madrid é infinitamente melhor do que o Nova Iguaçu. Não tem comparação. Mas, meu irmão, é futebol, parceiro. E vão pra dentro deles, vão pra cima dos caras, né? Bom, e comentando aí sobre a questão, o pessoal forçou muito o assunto aí. Porque tinha 2 pontas abertos, o Flamengo não joga assim. Não acho que ele vá jogar assim, o Vitor Pereira. Mas é mais uma variação tática, né? Pro time do Flamengo. E é importante você ter essa variação tática, não ter só uma forma de jogar, ter diversas formas de jogar, né? O Flamengo tá com uma forma de jogar, tá vendo que o jogo não tá indo, não tá entrando, não tá conseguindo atacar, o adversário ali travando o Flamengo, muda a forma de jogar. É importante você ter essa variedade tática. Eu queria destacar também
a atuação do Mateuzinho, que jogou muito, jogou demais o Matheus. Eu critico o Matheus, falo, coisa e tal, mas hoje jogou muito, que ele mantenha essa produção durante, né, a temporada. Jogou mais do que o Varela, é claro, por mais que o Varela ainda esteja chegando, vai pegar ritmo, vai pegar entrosamento, o Mateuzinho já tem entrosamento, então tudo isso pesa também, né? Acredito eu, baita partida do Gabigol, do Pedro, 2 gols do Pedro, 2 gols do Gabigol, gol do Fabrício Bruno, mais uma vez de cabeça, enfim, a se destacar aí, beleza? Rapaziada, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.